a depressão, a gente tende a dizer que ela é uma epidemia. É um problema de saúde pública muito importante. Era muito difícil para mim lidar com algumas situações da minha vida e era uma angústia muito grande. Eu tive um princípio de ansiedade, cheguei a tentar fazer alguma besteira e eu não queria aquilo para minha vida. É muito difícil lidar com certas situações da vida, principalmente na adolescência. Às vezes, quando a gente está jovem, a gente pensa, eu tenho que sumir, ninguém gosta de mim, eu sou insignificante, eu preciso me matar. E suicídio na adolescência é uma coisa que vem acontecendo muito no Brasil, né? No mundo todo, eu acho. A gente teve 3 entradas no hospital de setembro para dezembro, no hospital municipal, de tentativa de suicídio de jovens de 14 a 21 anos. 4 vieram a óbitos, então é um número muito grande para uma cidade que tem 20 mil habitantes. Tivemos um chamado da escola, enquanto CAPES, como os responsáveis pela saúde mental, para fazermos uma intervenção muito rápida nesses casos. A cidade estava movida por um sentimento de dor, né, de muita comoção, porque eram jovens atuantes, né, eram jovens que faziam parte mesmo do mundo estudantil. Isso foi tomando uma proporção de uma certa forma que a gente teve que reinventar a nossa forma de intervir a saúde mental. Voltando ao período que eu estudei aqui, eu lembro de situações com colegas meus e que aconteceu comigo, e eu entendo hoje que se tivesse um acompanhamento, se os professores, tanto a direção quanto os próprios alunos soubessem da importância que é ter esse acompanhamento, seria muito diferente. Então a gente foi até as escolas no sentido de proporcionar uma educação emocional, aquilo que eles não tiveram desde o princípio. A gente ia falar sobre ansiedade, a gente ia falar sobre problemas sexuais, a gente ia falar sobre violência. E eles traziam toda a dialética que acontecia no contexto familiar e todas as dúvidas que ninguém até então procurava saber. A gente tem que estar o tempo todo exercitando a escuta sensível, de estar próximo a eles, conversando, né, para identificar por que está triste, por que não veio para a escola, né, o que está acontecendo. Que resultou no Núcleo de Valorização à Vida, né, que foi um projeto específico de combate ao suicídio, onde a equipe se deslocava do CAPS para fazer trabalho de saúde mental e trabalhar a saúde mental no meio em que eles estavam, que era, né, na escola. O Núcleo de Valorização à Vida ele surge justamente no princípio de se valorizar cada ângulo e cada comportamento que se tem durante a vida, e não como uma prevenção ao suicídio. A ideia é que se não se chega ao suicídio, se a gente pode valorizar várias outras intimidades sobre a vida. Então a intervenção aconteceu justamente disso. Tirar dúvida, tratar de problema emocional sério e com respeito, trazer eles para dentro do CAPES, mostrar que o assunto ele tem que ser tratado de forma que os adolescentes eles estejam também participando da saúde mental. Porque antes eles sentiam medo, medo de ser apontado, né? Eles vão dizer que eu sou doido, por isso que eu estou indo para o psicólogo. Então eles tinham receio também de mesmo a gente acompanhando, não queriam. E agora não, eles já se sentem mais soltos, já não vê isso como um preconceito. Por trás de cada aluno com problema tem uma questão familiar e que há necessidade de um suporte psicológico. Depois que eu consegui superar determinadas questões de ansiedade, de depressão, e eu venho aqui para o colégio e eu percebo que eles estão vivendo aquilo que eu vivi aqui também, de dificuldades, de perguntas sem resposta, sem expectativa para um futuro. Quando eu consigo explicar para eles, ajudá-los enquanto uma pessoa que já estudou aqui, não tem palavras para descrever, porque são relatos, quando eles falam, de coisas que eu vivi, de coisas que, se eu tivesse aquele acompanhamento que eles estão tendo agora, seria completamente diferente. Cada sala aqui no São José tem um líder de turma, que fica responsável pelaquela interação com os alunos, porque só quem estuda mesmo sabe quem é realmente que necessita nas salas. Eles passam essas informações para mim no grupo, e eu faço um link com as psicólogas. E aí a gente desenvolve as atividades, desenvolve as oficinas, desenvolve as dinâmicas com eles. Aí eu acabei virando líder de sala, que era a função de juntar essas pessoas que precisam de ajuda e levar toda quarta-feira, ou em 15, para sala de vídeo, para ter uma conversa com a psicóloga. Era muito legal. Ver outras pessoas sendo ajudadas acabou me ajudando também. Então foi uma coisa boa para mim participar do núcleo. Não era só sobre mim,
estar ali. Ser líder de classe não era só eu poder juntar as pessoas, era ver que as pessoas estavam sendo ajudadas, que existiam pessoas passando pelo mesmo que eu e que elas poderiam ser ajudadas através do núcleo. Ele começa a entender a como lidar com as emoções, entender como lidar com os conflitos e como ele pode ser importante na vida de outra pessoa. Depois de uma certa idade, Então essa foi uma experiência exitosa, porque a gente tira um jovem que estava com um comportamento emocional e com uma dor muito grande e faz com que ele transforme a dor de outra pessoa e transforme também a vida dele por conta disso. Quando ele se vê na ideia de que eu posso ajudar o próximo porque isso está me ajudando, aí eles chegam para o colega e falam, lá é legal, lá eles tratam todo mundo bem, a gente sai de lá muito melhor do que quando chegou. A ideia de vir até o CAPES, a ideia de trazer os amigos até o CAPES e de dizer que o CAPES é um lugar que dá para se sentir bem, que é o lugar de todo mundo. Eu sou defensora da saúde mental no campo, realmente, da atenção básica. Eu acredito que é na atenção básica que tudo começa, né? É lá que a gente vai identificar o que está acontecendo, é lá que a gente vai se articular com a especialização que é, a especialidade que é o CAPES. Então, para mim, o CAPES ele é um apoio à atenção básica. Depois do processo da reforma psiquiátrica, que nós aqui, nós fazemos essa discussão com os profissionais. E assim, eu sou defensora dessa reforma psiquiátrica, né, da luta antimanicomial. Eu acredito que a saúde mental ela tem que ser pensada como um outro diagnóstico, como a gente vem tratando nas unidades básicas, que é hipertensão arterial, que é diabetes. Então, a gente tem que começar a naturalizar e trazer para tratar essas patologias. Então, a saúde mental ela precisa ser pensada dessa forma, não é? Como algo que se trata. Eu entendi que os nossos problemas não são tão difíceis de resolver. Então eu consegui administrar mais meus sentimentos, minha vida como um todo. Eu adquiri uma carga muito grande de conhecimento, que eu posso compartilhar para todas as esferas da minha vida. Eu consegui me modificar como uma pessoa que eu consigo entender o próximo. E no núcleo, ver as pessoas da minha escola lá, pessoas que às vezes para mim parecia ser tão feliz, ver as histórias de vida dela, me transformou e me fez ter mais empatia pelo próximo. O comportamento mudou em sala de aula, o rendimento mudou, o tratamento ele está fazendo, tem sentido e está dando resultado. Saúde mental não é entender, é sentir. E eu acho que a equipe ela precisa estar, a gestão em si, ela precisa estar muito sensível para sentir e para fazer a diferença. No processo de gestão, que pensa a atenção básica como uma política fortalecida, tem que ter uma sensibilidade, tem que ter humanização. Eu realmente me emociono muito quando eu falo de atenção básica, eu me emociono muito quando eu falo de saúde mental, porque eu acredito que se a gente trabalhar isso na ponta, os hospitais vão ser mais um suporte, só mais um suporte, né? Para mim, esse projeto ajudou de uma forma que eu consegui mudar completamente a minha vida e ajudar as pessoas ao meu redor.